Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 54ª sessão ordinária, em 1º de agosto de 18. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Tânia Bastos, primeira vice-presidente Wellington Dias, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Renato 5, Leandro Lira, Valda Ceasa, Ítalo Ciba, Paulo Pinheiro, Luiz Carlos Ramos Filho, Tereza Berger e Wellington Dias, 9, assume a presidência o senhor vereador Wellington Dias e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Renato 5, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 53 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereador Rocal, vereadores presentes no plenário, vereador César Maia, vereador Tarcísio Mota, funcionários da casa, os senhores estão aí assistindo pela TV Câmara. Em primeiro lugar, eu ontem falei rapidamente sobre as questões da saúde e me comprometi durante essa semana e a próxima, nos meus discursos, nesse horário das 14 horas e 15 minutos, ou alguma coisa perto disso, conversar sobre o que está acontecendo e o que a gente precisa fazer em relação à situação que vive o Rio de Janeiro na saúde. Primeiramente, eu queria falar sobre aquilo que cobrei ontem do presidente da casa, sobre a rapidez para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. E o presidente realmente atendeu o pedido de todos nós, e mais rápido do que eu imaginava, já está publicada hoje a CPI escolhida, que é a CPI que foi criada, foi organizada por último. Todos sabem que a CPI que nós apresentamos com 17 assinaturas e a CPI que a vereadora Tereza Berger apresentou com 19 assinaturas foram buscadas muito antes da outra. A outra foi uma CPI mais nova, chamaria até de uma CPI prematura, porque nasceu antes do tempo. E a casa escolheu a primeira CPI. E eu imagino que nós temos que rever um pouquinho o caso, porque eu não acho, também não estou aqui discutindo isso, não acho que as 3 CPIs são iguais, não são. Inclusive, a CPI que nós puxamos os votos é uma CPI estritamente para tratar do CISREG. CPI da vereadora Tereza Berger era muito mais completa do que a nossa, se é que o escopo teria que ser tão amplo quanto foi feito. E a outra CPI, evidentemente, que nasceu. Como é que nasceu? Eu não sei como é que nasceu, mas o conteúdo dela é exatamente um pouquinho da nossa, um pouquinho da Tereza. Portanto, eu não acho que as 3 CPIs são iguais. Tem fatos correlatos, mas não são iguais. Mas esse não é o assunto. O presidente da casa já determinou, a CPI aprovada é a CPI cujo primeiro signatário é o vereador Jorge Manaia. Eu repito aquilo que já falei ontem para todos os meios de comunicações. Lamento que no dia da reunião aqui em que discutiu-se o impeachment do prefeito Crivella
que nós passamos e procuramos todos os vereadores da casa com um pedido de assinatura. Eu lamento não ter conseguido as 17 assinaturas daquele dia e não ter obtido as assinaturas daqueles que assinaram hoje na comissão, no pedido de CPI do vereador Manaia. Vários deles eu conversei pessoalmente e disseram que não era o momento, não podiam, etc. Essas informações que eu respeito claramente a posição de cada um. Depois acharam que aí já precisava. Lamento, mas é o jogo da casa. Eu só espero agora que a CPI realmente investigue o que aconteceu nesse período. Vamos ver a composição, que é a mesma, independente de qual fosse a CPI. A única diferença seria a presença do autor, do primeiro signatário, e vamos esperar que a CPI chegue e faça aquele levantamento. Nós estaremos, evidentemente, como sempre fizemos, na fiscalização, estaremos na cobrança. Eu quero saber, realmente, vamos cobrar a presença de pessoas aqui que são essenciais para discutir o assunto. Estaremos aqui com a maior tranquilidade do mundo, estaremos aqui fazendo a fiscalização desse trabalho, como é nossa função. E queria deixar para aqueles que fizeram algumas críticas, vocês bobearam, eu não fui eleito para disputar a Fórmula 1. Todos sabiam, moralmente, não há nenhuma dúvida, que a primeira CPI a ser entregue aqui, a ser preparada, a colher 17 assinaturas, foi a nossa. Naquele dia, lá no recesso. A segunda, logo após, horas depois, foi a da Tereza. E essa outra surgiu depois. Como é que se faz isso aqui? Eu não vim aqui mais para disputar. Eu já passei da idade de disputa de Fórmula 1. Nós colocamos aqui, num determinado momento, o funcionário do nosso gabinete para fazer a entrega do documento. Ele ficou aguardando aqui nessa porta fechada e, surpreendentemente, abriu outra porta e o representante da outra chapa entrou pela outra. Faz parte do jogo. Esperteza não é a minha especialidade. Eu não sou esperto. Não sou. E esse tipo de esperteza eu também não vou disputar. Aqui não é pit stop, não é o lugar para disputar isso. Vamos seguir em frente. Eu acho, só lamento que nós não tivéssemos feito isso antes, que os vereadores que aprovaram têm todo o direito de escolher uma CPI, escolheram. Vamos esperar que essa CPI ocorra. Vamos aguardar. O assunto da saúde, os senhores estão vendo que vem acontecendo, a situação que vem se agravando a cada momento. Eu queria hoje focalizar um assunto. Os senhores estão vendo a discussão que tem sido colocada na imprensa. O primeiro-ministro Messina tem dito que é preciso cortar recursos às gorduras da UES. Não há dúvida alguma. Eu, inclusive, já disse a ele, já mandei um comunicado a ele, que ele deve procurar o Tribunal de Contas, porque lá ele pode fazer com o material que o Tribunal de Contas dispõe, são 26 auditorias sobre os contratos de OS. Ele faz uma belíssima lipoaspiração e não precisa usar o doutor Bumbum. Pode fazer uma lipoaspiração completa, como deve ser feita, para tirar as gorduras. Está pronto lá para ele buscar a hora que ele quiser. Vou dar um exemplo só de gordura e de erros cometidos pela secretaria. Nesse caso agora, nós temos uma subsecretaria criada pelo prefeito só para observar isso. Além das comissões técnicas de avaliação que já existiam, além da fiscalização da Secretaria de Saúde, existe agora uma subsecretaria criada pelo prefeito Crivella só para fiscalizar os contratos da UES. E eu lamento que eles não assistiram isso, que eu consegui assistir porque fui lá. Visitei o Hospital Pedro II. Um fato muito claro, há um contrato no Pedro II, contrato feito no governo anterior, 24 meses, esse contrato terminou agora em junho de 2018. Nesse contrato, feito no governo anterior, os diretores da OAS diziam o seguinte: este hospital não pode ser administrado com o que nós recebemos. 9 milhões por mês é quanto recebe a OAS SPDM para administrar o Hospital Pedro II. Os seus diretores dizem, com esse recurso não dá. Com menos de 10 milhões por mês, eu não posso administrar isso.
E aí vejam que coisa surpreendente, que acho que o primeiro-ministro Messina pode ver isso. Chegou em junho, o contrato acabou. E aí acontece o seguinte, a subsecretaria de avaliação das OS propõe, e a OS, que diz que não pode ver com esse dinheiro, aceita esticar o contrato por mais 6 meses com os mesmos 9 milhões. Será que tem alguém maluco aqui? Será que eu fiquei maluco ou eu não estou entendendo bem? O sujeito diz que com 9 milhões não administra o hospital. Aí acaba o contrato. Aí eles esticam o contrato por mais 6 meses com os mesmos 9 milhões. O sujeito aceita e quem fiscaliza propõe. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada nisso. O outro erro fácil, basta olhar. E eu não tive muita dificuldade de ver. A sala vermelha, por onde entram os pacientes, que tem 11 vagas para atender pacientes graves. No momento que eu fui, anteontem, tinha 26 pacientes. Exatamente 26 pacientes. Dos quais 15 estavam entubados com respirador artificial e monitorizados. Não cabia mais ninguém. Tinha 2 pacientes precisando de vaga no CTI, não tinha como colocar no CTI. Isso é a unidade, a sala vermelha. O CTI lá em cima, o CTI que tem 11 vagas, tinha 26 pacientes. A sala vermelha, que é de 14, 15 vagas, tinha 66 pacientes. Acontece que o CTI está contratualizado. Quem fez o contrato lá no governo anterior, disse que aquele contrato só podia ter 20 vagas para o CTI, apesar do CTI ter 30 vagas para o CTI, apesar do CTI ter 34 leitos. E aí, eles firmaram um contrato com 30 vagas. Eles pagam para encher 30 vagas do CTI. O que aconteceu? Que vem acontecendo há mais de 8 meses. Como 9 milhões é pouco para sustentar o hospital, quais medidas foram tomadas? Primeiro, fecharam 10 leitos do CTI. Mesmo estando no contrato, e olha que isso deve ser fiscalizado, não é pouco dinheiro não. Mesmo estando no contrato, que são 30 leitos, eles fecharam 10 leitos. Ou seja, na sala de baixo tem 15 pacientes que precisavam estar na sala de cima, e na sala de cima tem 10 leitos fechados que precisavam estar abertos para receber a sala de baixo. Isso é no mínimo crime. Isso é crime, porque aquelas pessoas lá embaixo vão morrer. Ninguém viu isso. Quem fiscaliza não viu, quem oferece serviço não viu, e esse contrato foi esticado por mais 7 meses. Aonde está a gordura? Além disso, 4 leitos estão fechados com as cadeiras lindas, porque não podem entrar no contrato, custam mais caro, o contrato não cobre mais 4 leitos. Ou seja, isso é um pequeno detalhe. Qual é o resultado disso? É o que você vê quando a televisão, quando os jornais vão na porta, as pessoas em desespero, meu filho está lá em cima, meu irmão está lá em cima. O que significa isso? Há uma péssima gestão. A gestão através de organizações sociais gasta hoje 42% do orçamento da prefeitura e não entrega o serviço que cobra. Isto quem diz é o Tribunal de Contas. Então cabe agora à prefeitura resolver esse problema. Lembrando que este hospital foi administrado por uma empresa, ainda no governo anterior, que teve seu presidente preso por desvios de recursos públicos. Esta empresa, Biotech, foi expulsa, foi suspenso seu contrato, e no lugar dela veio o que está agora, que é a SPDM, que assumiu tudo aquilo que era da Biotech. Biotech que também administrava o hospital de Acari. Portanto, senhores, estamos falando apenas de uma parte do hospital Pedro II em Santa Cruz. Enquanto isso, nós vemos uma briga dentro da saúde enorme, com uma nova secretária, doutora Beatriz, que aceitou administrar a saúde, sabendo que 40% do seu orçamento ela não vai mexer. Quem vai mexer é o primeiro-ministro Messina. Precisamos observar isso com mais rigor, precisamos entender o que eles querem fazer. E espero que aquilo que eu disse ontem não aconteça. Se acontecer, corte de metade ou boa parte da equipe de saúde da família, e ainda a questão da devolução dos 2 hospitais, nós vamos ter que conversar muito sério sobre isso aqui, porque é mais do que grave essa situação. Mas vamos todos os dias conversar um pouquinho, trazendo fatos. E vamos esperar a implantação da CPI, que a gente possa entender
o que aconteceu e o que está acontecendo com o CISREG. Só queria lembrar que tem um projeto que eu falei ontem nosso do CISREG, é um projeto também diferente de outros que já existem, e que, surpreendentemente, apesar de toda a preocupação que nós temos aqui, o projeto está passando pelo último prazo das comissões, nenhuma comissão até agora deu parecer no projeto. Estou achando estranho, mas já acabou o prazo de 3 comissões, são 4, e as comissões não dão parecer para esse projeto, por isso esse projeto não pode vir para a pauta. Eu gostaria de que os vereadores pudessem discutir, até ser coautores do projeto, que é muito importante para tentar modificar o CISREG. Obrigado, presidente, muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes, o primeiro comentário que gostaria de fazer hoje é sobre a publicação por parte da mesa diretora da Câmara do acatamento da solicitação de CPI proposta pelo vereador Jorge Manaia para tratar daquele assunto sobre a reunião do prefeito Marcelo Crivella com pastores no Palácio da Cidade. Eu, sinceramente, quer dizer, um mínimo de bom senso, devo dizer que dá para perceber que havendo 2 CPIs propostas com número de assinaturas suficientes, uma mais específica em relação ao CISREG proposta pelo vereador Paulo Pinheiro, e a outra mais abrangente, envolvendo outras falas do prefeito no encontro publicado pela imprensa, proposta pela vereadora Tereza Berger, era de se esperar que uma dessas 2 proposições fossem acatadas, e não uma que se deu entrada ontem aí às pressas, né, assinada pelo vereador Jorge Manaia, aqui presente, e que, sinceramente, nos parece mais a proposta de uma CPI para, digamos assim, inviabilizar uma investigação mais ampla, etc. e tal. Eu quero ressaltar o que disse ontem aqui, que eu não tenho, né, com razoável experiência de vida pública que carrego, nenhuma intenção de estar criando sucessivas dificuldades para o prefeito Marcelo Crivella. Acho mesmo que esse episódio, que foi um episódio extremamente grave, talvez até já tivesse superado em si mesmo. A Câmara tomou a iniciativa, né, de buscar uma investigação através de uma iniciativa do vereador Átila Nunes, convocou sessão extraordinária no recesso, houve uma decisão majoritária de que não se levasse adiante a investigação. A Câmara, no meu entendimento, abriu mão de cumprir um papel fundamental, essencial, que cabe a nós, vereadores, que é investigar atos, né, de suposta improbidade, impessoalidade do prefeito. Mais uma vez, por, digamos assim, ausência de atuação da Câmara no cumprimento dos seus deveres, o Ministério Público, né, e a Justiça assumiram essa tarefa, judicializaram uma questão política, e o Ministério Público adotou uma série de critérios, né, exigindo que o prefeito cumprisse esses critérios, e caso não cumpra, certamente se sofrerá as sanções judiciais previstas na legislação. Então, eu pessoalmente não tinha nenhum interesse, disse ontem, repito hoje, né, em que pudéssemos levar aqui, né, ao extremo de pedir o impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Eu não posso deixar de ser coerente, da mesma maneira que achei extremamente superficial o motivo que levou à destituição de uma presidente eleita com mais de 54 milhões de votos.
não seria a favor, né, que, mesmo com erros, né, cometidos, etc. e tal, mas erros que não são de gravidade tal que justifique que se dispense, né, a escolha de 1.700.000 pessoas ou mais por uma decisão da Câmara que, enfim, afaste esse prefeito. Impeachment é uma coisa muito séria, temos que tratá-lo de forma muito séria, mas, enfim, a Câmara poderia ter chegado, né, a mesma conduta, a mesma decisão que tomou o Ministério Público, e isso seria extremamente importante para o papel, né, da Câmara de Vereadores, né, como uma instituição vista pela população, cumprindo, né, com as suas obrigações de fiscalizar e orientar o prefeito quanto a eventuais atitudes não republicanas que possa estar tomando. Mas, enfim, a gente aqui vive de surpresas, né, e a surpresa do dia foi a publicação da CPI proposta pelo vereador Manaia, que certamente será uma CPI que concluirá que não houve absolutamente nada de irregular, e é bem provável que termine com elogios à conduta do prefeito, que, né, é um ato de esperteza, é um ato de malandragem, é um ato de... Enfim, mas é a vida que segue. Outras publicações que chamaram a atenção no Diário Oficial do município, uma delas é a contratação do advogado Vitor Travancas para trabalhar no Gabinete Civil. Esse advogado é bastante interessante. Ele, ora está no governo, ora está fora do governo. Quando está fora do governo, move uma série de ações contra a prefeitura, daqui a pouco retorna ao governo e certamente passará a defender, né, defender os atos da prefeitura e do prefeito. Né? Alguma coisa de estranha há por trás da conduta desse rapaz, e mais estranha ainda por parte da conduta da prefeitura, que convida para trabalhar no Gabinete Civil, né, um advogado que, até como advogado, provavelmente é competente, mas que tem uma conduta muito estranha na relação com o poder de um modo geral. Parece, inclusive, que foi advogado do DEM, depois alguém do DEM pudesse falar um pouco mais a respeito desse rapaz. Uma outra publicação que chama atenção no Diário Oficial do município é exatamente a extinção da subsecretaria que foi criada para acompanhar as OS, passando essas atribuições para o Gabinete Civil do supersecretário, primeiro-ministro, quase prefeito, se não mais que prefeito, né, Paulo Messina. Ou seja, agora serão mais quase 3 bilhões de reais, né, a serem controlados pela Secretaria do Gabinete Civil. Não questiono aqui, né, a qualidade, o nível de competência do colega vereador Paulo Messina como secretário do Gabinete Civil. Até ontem cheguei, em que pese o comportamento vingativo dele em relação a vários colegas aqui que não votam com o governo, cheguei a elogiar, né, algumas atitudes que vinham sendo tomadas, que me pareciam, inclusive, preocupadas, né, decisões que tinham como preocupação dar uma arrumada, né, e corrigir algumas distorções que a gente vinha acompanhando, especialmente na área de saúde. Mas estranhei que a subsecretaria de gestão de OS fosse desfeita, né? O Dr. João é uma pessoa que eu conheço, foi diretor do Salgado Filho por muitos anos, é uma pessoa extremamente correta, séria. E, aliás, resultado do seu trabalho, houve um enxugamento da ordem de quase 300 milhões de reais nos gastos com as organizações sociais. Por fim, eu queria, já acendeu a luz aqui, comentar rapidamente essa questão que o vereador Paulo Pinheiro trouxe aqui, que é a situação da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro, a situação da saúde em geral no país, mas especificamente na cidade do Rio de Janeiro.
Eu tenho recebido quase que diariamente, talvez pelo fato de ser médico, uma série de solicitações para procedimentos elementares, como, por exemplo, de uma correção de fratura de colo de fêmur, que um grande hospital como o Hospital Souza Aguiar não consegue realizar, ou por falta de equipamento, ou por falta de local para colocar o paciente no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, pacientes esperando mais de 20, 25 dias para fazer o tratamento. E uma outra reclamação que justificaria, inclusive, a CPI proposta pelo vereador Paulo Pinheiro, seria essa de nós termos conhecimento mais profundo do que se passa no sistema de regulação do município. Nós sabemos que, enfim, pela carência da oferta de atendimento secundário, terciário, o funcionamento do SISREG tem as suas dificuldades naturais. Não é a todo momento que se consegue vaga em determinadas especialidades ou em determinados hospitais, os CTIs estão lotados, enfim. E a gente reconhece isso como dificuldade, não está aqui para fazer a crítica barata, banal, mas o que a gente percebe também é que o sistema não funciona como se fosse realmente uma fila que estabelecesse prioridade na ordem de chegada e na ordem de gravidade do paciente. O sistema segue uma lógica meio que inexplicável há momentos que aparecem vagas no sistema, e se você tiver acordado, porque isso pode acontecer de madrugada, você inclui o seu paciente no sistema, né, e ele pode ou não ser o paciente com maior grau de necessidade, maior grau de gravidade. Tudo isso precisa ser corrigido, na minha opinião, né? A doutora Cláudia Lunardi é uma pessoa seríssima, corretíssima, não estamos aqui questionando nem duvidando do seu trabalho, mas eu acho que a Câmara de Vereadores, especialmente pelos vereadores, como é o caso do Paulo Pinheiro, enfim, tem outros vereadores médicos, como é o meu caso, a gente poderia dar uma enorme contribuição ao ajuste, à melhoria do funcionamento do sistema de regulação, né, que contribuirá em muito, certamente, com o atendimento mais amplo da população e do atendimento às necessidades em saúde da população do Rio de Janeiro. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Nós estamos há pouco mais de 2 meses das eleições gerais no país, eleição presidencial, de governadores, deputados federais, renovação de 2/3 do Senado, e tem um debate fundamental que ainda está ausente do processo eleitoral, que é o debate sobre o meio ambiente. A gente praticamente não escuta os, até há pouco tempo, pré-candidatos e agora candidatos tratarem desse tema. Esse não é um tema menor, muito pelo contrário. Nós estamos vivendo no planeta um período de crise ambiental, diria até de possibilidade de colapso das condições ambientais para a sobrevivência da espécie humana e de muitas outras espécies. Estamos vivendo a 5ª extinção em massa no nosso planeta. E a primeira provocada por uma espécie, por nós. As 4 extinções em massa anteriores que o nosso planeta viveu foram provocadas por meteoros, por vulcões, não foi pela ação de uma espécie. E o debate presidencial e o debate eleitoral em geral
não só vem ignorando o tema ambiental, como tantos projetos liberais ou desenvolvimentistas que se apresentam, né, ignoram completamente essa questão. Uns propõem mais desregulamentação das questões ambientais, mais facilidade para o capital destruir as florestas, para o capital fazer mineração, fazer o agronegócio. Por outro lado, fala-se em pré-sal, procura-se garantir o futuro do Brasil com uma reserva de petróleo que, se for explorada, a gente não tem nenhuma chance de escapar de um colapso ambiental. As reservas do pré-sal no Brasil, as reservas no Alasca, as reservas na Sibéria, elas não podem ser retiradas. O planeta não suportaria. Nós não podemos acreditar em nenhum projeto que coloca o pré-sal como futuro, porque com o pré-sal não há futuro. Agronegócio. O agronegócio, um dos principais responsáveis pelos danos ambientais no país, pelos assassinatos de lideranças ambientalistas no nosso país, também aí facilmente correndo na boca dos candidatos a necessidade de se fortalecer o agronegócio. E o Ciro Gomes agora resolveu desenterrar a energia nuclear, defender a utilização da energia nuclear, né, como se a energia nuclear fosse uma energia limpa, né, uma energia que, além de ser perigosa, não é nada limpa, porque tem os rejeitos nucleares que precisam ser estocados, tem a produção do urânio e de outros elementos que destroem o meio ambiente através da mineração. O debate ambiental, ele precisa ficar escondido, porque hoje a discussão sobre o meio ambiente leva a um gravíssimo problema para o capital. Porque é só parar para refletir um pouco que se observa que a sociedade industrial chegou no seu limite. A sociedade industrial, ela pode produzir, se não a extinção da nossa espécie, mas uma reversão civilizatória sem precedentes. Porque a sociedade industrial, ela vive da produção de mercadorias que precisam ser destruídas para serem novamente vendidas. O capital não sobrevive sem a reposição permanente das mercadorias vendidas. E isso já levou as condições ambientais de reprodução da vida humana ao limite. Produzir mercadorias para a obtenção de lucros é uma condição essencial da existência do sistema capitalista. Só que hoje a sobrevivência da espécie humana precisa que essa produção seja substituída por uma produção que tenha como finalidade atender às necessidades humanas e atender às necessidades da reprodução das condições de vida no planeta. Além disso, as mudanças no modo de viver, no modo de produzir, que precisam ser construídas nas próximas décadas, não podem ser conduzidas pelo mercado. A lógica do mercado não permite a construção das estratégias necessárias para a superação da crise ambiental. Precisamos de planejamento, uma economia que deixe de ser orientada para a produção incessante de mercadorias em busca de lucro e que passe a ser orientada
para a produção em função das necessidades humanas e das necessidades ambientais, pressupõe uma economia planejada e não o caos da economia de mercado. E o capital, o grande capital internacional, já tem uma vertente procurando dar uma solução autoritária para a crise ambiental. Entidades como Atlas Network, bilionários como Irmãos Koch, já anunciam aos quatro ventos, já financiam em todo o planeta a concepção de que para salvar o capitalismo é preciso enterrar o liberalismo político. Eles sabem que a única maneira de salvar o capitalismo é através do autoritarismo, para impor uma economia, um planejamento econômico que permita a superação da crise ambiental pela direita. Mas eles não têm saída. O grande capital tem uma resposta autoritária para a crise ambiental, mas que é uma falácia, porque não resolve os principais problemas. Não resolve o principal problema, que é o pressuposto de que a economia capitalista precisa do crescimento permanente, precisa da produção permanente de mercadorias para se autodestruírem. O debate ambiental desaparece, porque com o debate ambiental em pauta, a sociedade entende que precisa buscar a construção de uma nova civilização, de uma nova maneira de viver, que nós precisamos superar a sociedade capitalista e industrial. E nós não estamos falando do futuro, estamos falando do presente. O colapso ambiental já é uma realidade, já está provocando migração em massa, mortes, distúrbios de toda a ordem para os povos do planeta. Eu não vou muito longe no tempo, apenas o noticiário das últimas semanas. Onda de calor deixa mais de 70 mortos no Japão. Folha de São Paulo, 23 de julho. Aumento das temperaturas começou há 2 semanas. Cidade registrou 41,1 graus, recorde no país. A Europa tem previsão de recorde histórico de calor com até 48 graus. Veja, 1º de agosto. Altas temperaturas têm provocado incêndios florestais e mortes, além de prejudicar as colheitas e parar a produção de energia nuclear em alguns países. G1, dia 2 de agosto. Haverá novo racionamento em São Paulo? Veja o que dizem os especialistas e a Sabesp. Nível do Cantareira mais baixo que no período pré-crise histórica de 2014 preocupa especialistas. Sabesp nega que haverá racionamento. Correio Brasiliense, 30 de julho. Mais de 300 mil são afetados por piora da seca no Nordeste. Dos 521 aquíferos da região, 214 estão abaixo de 30% da capacidade. Centenas de milhares de pessoas hoje vivem em áreas extremas e severas. Esse debate está ausente do debate eleitoral, está ausente da agenda nacional. No último sábado, o crime ambiental de Mariana completou 1000 dias. O acidente ocorreu no dia 5 de novembro de 2015. 39,2 milhões de metros cúbicos de rejeitos espalhados em direção ao Rio Doce. 670 quilômetros
impactados entre Minas Gerais e Espírito Santo. 40 municípios atingidos. Até agora, a população atingida não teve reparado os seus danos. Os danos ambientais continuam a produzir prejuízo na região e não houve punição para as empresas. E o que é mais grave, em vários outros pontos do território, reservatórios de rejeitos da indústria ameaçam provocar novos desastres. Inclusive, os rejeitos da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que ameaçam colapsar a qualquer momento o abastecimento de água da região metropolitana do Rio de Janeiro e de várias outras cidades. A falta de compromisso com o meio ambiente é uma falta de compromisso com as condições de vida da humanidade. Passou o tempo de tratar a questão ambiental como um assunto menor, como um assunto que deve ser tratado pelos hippies e pelos ambientalistas. A questão ambiental é a mãe de todas as questões. Não há nenhuma condição de termos uma saída para o Brasil e para o mundo sem enfrentarmos com coragem o debate a respeito da falência da sociedade industrial. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, ilustríssimo colega vereador Rocal, que preside os trabalhos no dia de hoje, nobres colegas presentes, funcionários, funcionárias, membros da imprensa. O motivo que me traz hoje aqui a galeria, essa tribuna, é fazer um comentário, tecer um comentário e até prestar uma informação. Ontem foram protocolados 3 pedidos de CPI, com relação à apuração das denúncias amplamente divulgadas pelo jornal O Globo. E a minha CPI foi protocolada primeiro, ela foi deferida pelo presidente da Casa, está no Diário Oficial de hoje. E nós recebemos alguns comentários, publicados na imprensa, que acho que têm que ser esclarecidos. Em primeiro lugar, o nobre colega, vereador Paulo Pinheiro, ilustríssimo colega por quem tenho o maior respeito e a maior admiração, até porque já fui eleitor dele, já votei nele quando era funcionário do Hospital Municipal Souza Aguiar. Então, não é a primeira. O Brizola está aqui comentando, tem tempo para tudo, mas já fui eleitor do mesmo e tenho o máximo respeito. Fomos colegas na Comissão de Saúde e somos colegas há 3 mandatos aqui na Câmara Municipal. Ele teceu o seguinte comentário. Ele falou que a CPI seria uma manobra do governo e colocou aqui, Paulo Pinheiro, a CPI de Manaia é chapa branca. Queria que o nobre colega explicasse o que é uma CPI chapa branca. Certo, é uma CPI o quê? Eu sou do tempo mais antigo, em que carro chapa branca tinha licença para passar e para fazer tudo. E eu creio que a nossa CPI terá justamente isso. O intuito é apurar os fatos, apurar a denúncia e, se houver responsáveis, as pessoas que forem responsáveis, punição. Encaminhamento aos órgãos competentes para a punição. Agora, crescer em cima, fazer campanha política, até certo ponto antecipada, em cima dos colegas, não acho muito nobre da parte do colega. Se foi o que ele realmente disse, a jornalista Dayana Rezende, da Globo.com. Falou que a CPI seria chapa branca e excluirá membros contrários à Crivella. Aliás, a CPI não vai excluir ninguém. Se há alguma coisa que exclui, é o regimento da Casa, que vai fazer pelo regime da proporcionalidade. Nós aqui sabemos, por exemplo, eu hoje integro uma CPI, sou relator de uma CPI com o ilustre colega Renato Cinco, que me precedeu aqui. Sou o relator, ele é o presidente. Estamos trabalhando em conjunto. Eu hoje, como parte da base do governo, ele como oposição, ele está tendo toda a liberdade, eu também. E os trabalhos estão sendo feitos da forma puramente republicana, não tem nada de chapa branca.
Está tudo correndo muito bem. Aliás, eu quero até informar o nobre colega Paulo Pinheiro, e talvez algumas pessoas aqui não saibam, que em 2009, através do requerimento 267, eu aqui, fazendo parte da base do prefeito Eduardo Paes, propus uma CPI contra ele. Propus, aprovei, presidi, apuramos as irregularidades e determinamos a construção de uma clínica de saúde da família na estrada do Mato Alto, que recebe o nome hoje do falecido Cazuza, e que atende a 35 mil pessoas carentes. E essa clínica custou 6 milhões de reais à indústria Michelin, que havia se comprometido e não cumpriu, e o município não havia cobrado a construção. Então, pessoalmente, eu não sei quanto ao colega, mas eu tenho uma experiência com o CPI que, se for chapa branca, dá resultado. E não pretendo aqui fazer nenhuma CPI que não seja uma CPI séria, como os colegas que me conhecem sabem muito bem do meu perfil. Eu até o abordei ao chegar aqui hoje, porque ele também teceu um outro comentário. Eu comentei isso aqui com ele. E ele reconheceu que realmente não me pediu nada, mas ele declarou aqui, quando eu estava buscando apoio, ele, entre aspas, Manaia, não quis assinar a CPI. Eu só quero informar para os senhores que em momento nenhum eu fui procurado pelo nobre colega vereador Paulo Pinheiro, ou quem quer que seja da equipe dele, com o pedido de assinatura de CPI. Confesso a vocês que se ele tivesse me pedido, eu negaria. Negaria por uma questão simples. Não quero ver aqui aproveitamento político de campanha a deputado de ninguém, de nenhum partido, de quem quer que seja. Quero sim que os fatos sejam apurados de forma democrática, de forma republicana, de forma séria, e que se apure. Se houver culpados, que sejam punidos, como quem me conhece sabe que é da minha personalidade. Agora, realmente, eu não fui convidado a assinar, nem pelo nobre colega Paulo Pinheiro, nem por ninguém da sua equipe. Se outras pessoas foram, não assinaram a dele e assinaram a que eu propus, não tenho nada a ver com isso. As pessoas assinam aquilo que elas querem assinar, certo? Ele questiona aqui, por que não assinaram a nossa CPI há 15 dias? Tem que perguntar a cada um deles, não a mim, tá bom? E a regra de proporcionalidade está aí, ela é uma regra democrática. Nós vivemos num país, graças a Deus, democrático. Não estamos sobre nenhum regime ditatorial, todos têm o direito de se pronunciar. Eu só creio e acho que essa Câmara tem que passar, algumas pessoas, não todas, logicamente, tem que passar a proceder de uma maneira mais séria e mais responsável. Crescer politicamente pelos seus méritos. Como eu vi e acompanhei a trajetória do nobre colega Paulo Pinheiro, inclusive sendo seu eleitor já no passado. Mas crescer em cima de enxovalhar os outros, não acho isso digno. Não acho isso, que isso seja, vamos dizer, compatível com a nossa situação aqui dentro do parlamento. Nobre colega vereador Otônio de Brito, o senhor quer uma parte, é isso? Meu amigo... Pode dar a palavra para ele? Nobre colega vereador Jorge Manaia, doutor Jorge Manaia, apenas duas colocações dentro da sua fala oportuna e altamente esclarecedora. Talvez esta casa regimentada por boa parte da esquerda, ou por toda a totalidade da esquerda, e por alguns colegas, talvez, mais insatisfeitos, não é, com esse governo, na verdade, acabou atropelando a ordem natural das coisas. Quando eu afirmei que eu não assinaria nenhuma CPI, não é? Foi justamente por isso, porque entendo eu que esta casa deveria primeiro abrir uma CPI para a investigação dos fatos e a posteriori encaminhar um pedido de abertura de impeachment. Mas na ânsia de querer se aproveitar da onda do que a imprensa estava falando, não é? E embarcar na popularidade da imprensa, eu sinto que alguns vereadores dessa casa colocaram os bois na frente, ou os carros na frente dos bois.
A segunda colocação, nobre vereador, é que eu tenho certeza que nós não vamos encerrar as nossas atividades hoje sem o nobre colega vereador Paulo Pinheiro vir aqui a público, aqui nesta casa, usar esse mesmo microfone aqui para ou desmentir o repórter, dizendo que ele não lhe acusou do que o senhor não fez, não é? Ou então lhe pedir publicamente desculpas, já que o nobre vereador Paulo Pinheiro reconheceu particularmente ao senhor de que realmente ele não tinha feito nenhum pedido a Vossa Excelência. Eu espero que, como o ato, não de mentira, mas o lapso de memória dele foi público, eu entendo que talvez até o conserto dele seja público, verdade, vereador pelo que a Ottoni, gente conhece dele, né? O senhor, Vossa Excelência, sabe muito bem, né, que nós, muitas vezes, pedimos aos nossos assessores para coletar assinaturas. Mas quando é assunto de suma importância, assunto de maior relevância, como uma comissão parlamentar de inquérito, normalmente nós colhemos pessoalmente, até porque isso é uma exigência e um trato com os colegas. Então ele falou, não, eu pedi ao meu assessor para colher, nem o assessor se lembra, nem eu me recordo, e tenho plena convicção de todas as que peguei. Novamente digo, se tivesse sido procurado tanto por ele quanto pelo assessor dele, reconheço que não teria assinado a CPI, justamente por achar que ela seria oportunista e que ela deve abordar todos os fatos. Eu não acho que ela tem que ser dividida, né, entre um ou outro candidato nas próximas eleições de 2018. Nós temos que fazer uma apuração de todos os fatos que ali estão, né? E também informar as pessoas de que eu não estou aqui fazendo isso por causa de um ato do governo. Eu fui instado a fazer isso pelos meus próprios eleitores nas redes sociais, a partir do momento que nós votamos aqui contra a abertura da investigação contra o prefeito Marcelo Crivella. Nós falamos que as investigações deveriam ser abertas e fossem apuradas, então as ordens estavam sendo invertidas. Primeiro deveria haver a investigação, que é o caso da Comissão Parlamentar de Inquérito, como alguns vereadores aqui, inclusive, comentaram, e depois, se houver realmente a prova de que houve algum ato ilícito, aí sim abrir o processo investigatório. E como médico da rede pública, professor, há 30 anos que sou, eu não posso me furtar aos meus eleitores no momento que eles me fazem uma cobrança. Então, tomei essa decisão já há muito tempo, dei entrada no momento que o regulamento, que o regimento interno nos permite, que é justamente quando se iniciam os trabalhos. Não fiz oportunismo político disso, não declarei antecipadamente, não fui para a imprensa colher louros, nada disso, só fiz o dever de casa, o que o regulamento e o regimento manda, e que todo vereador deveria conhecer. Se não o conhece, que leia o regimento interno. A lei está aí, ela é clara, ela é para todos. Agora, novamente, não faço oportunismo em cima dos colegas, não me projeto politicamente em cima dos colegas, e muito menos aqui, enxovalhando a carreira de qualquer um que seja, ou insinuando ou tecendo comentários maldosos. Tenho pessoas aqui da oposição que são meus amigos pessoais, por quem eu nutro a maior admiração e respeito, que lutam dignamente, mas realmente, se posicionar dessa forma, como alguns colegas, não estou falando especificamente do vereador Paulo Pinheiro, note bem, nosso caso já foi definido aqui, mas como outros colegas estão fazendo, indo para a imprensa, indo para as redes sociais, enxovalhar, colocar a cara, pressionar, dizer certas coisas, simplesmente por causa de discordância política, crescendo em cima de fatos que não são verdade, realmente isso entristece o parlamento, empobrece o parlamento. Espero que nós tenhamos medidas diferentes daqui para diante. Certo? Senhor presidente, muito obrigado, agradeço ao senhor, agradeço aos funcionários, aos nobres colegas aqui, ou à parte do ilustre colega vereador Ottoni, e os esclarecimentos que quem desejar podem ser prestados a hora que quiser. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. A mesa
da ciência dos seguintes requerimentos que serão apreciados no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Marcelino de Almeida. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 96 de 2018, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao pastor Vanderlei Batista Marins. Requerimento de autoria do vereador Marcelino de Almeida. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 102 de 2018, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Elaine Saad, presidente da diretoria executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, professor Rocal, senhoras e senhores vereadores, amigos que nos assistem pela TV Câmara, a todos, boa tarde. Senhor presidente, 2 assuntos eu quero tratar da tribuna e, se houver tempo, tratarei de mais um. Senhor presidente, mataram Dona Irene Marques, de 54 anos. Uma cidadã carioca que poderia ser minha irmã, minha mãe, minha tia, nossa parenta. Dona Irene Marques morre aos 54 anos, assassinada. Assassinada pela falta de humanidade, assassinada pela vergonha que se tornou o estado do Rio de Janeiro. Para quem não está a par do caso, Dona Irene tentou ser atendida já em estado grave no Hospital Getúlio Vargas. Ao chegar no Hospital Getúlio Vargas, depois de esperar por quase 1 hora, Dona Irene, sentado em uma cadeira de ferro, passando mal, e tudo isso registrado pelo celular de seu filho, que talvez, se não tivesse esta inteligência, o caso de Dona Irene não ganharia a repercussão que ganhou e que deverá ganhar mais ainda. Seu filho adentra ao hospital pedindo socorro e perguntando onde está o médico para atender Dona Irene. Para surpresa dele, havia uma médica mexendo no celular e pouco me importa o que ela estava fazendo naquele momento. Ao ser questionada por que ela não dá o atendimento à mãe dele, ela parece uma burocrata da saúde, exigindo a ficha. Não precisamos de ficha. Ficha porque não é a mãe dela. Porque se fosse a mãe dela, ela assinaria a ficha depois. Ela se preocuparia com a ficha depois. Mas não é a mãe dela. Então, quando ela começa finalmente a ser atendida, Dona Irene e seu filho foi informado de que o Hospital Getúlio Vargas não poderia atendê-la. Por quê? Por quê? Porque o caso dela não era grave. Então ela vai encaminhada para uma UPA, não numa ambulância. Seu filho coloca ela no carro e vai para a UPA. Chegando na UPA, eles detectam que não há condições de tratar uma mulher naquela condição na UPA. Então, ela volta para o Getúlio Vargas. Só que aí acaba
a peregrinação de Dona Irene Marques e ela morre. Ela morre na cidade da Olimpíadas. Ela morre na cidade que foi o final da Copa do Mundo. Ela morre na cidade de Cabral. Ela morre na cidade governada pelo PMDB. Ela morre no estado governado por Pezão. Ela morre vítima desta vergonha que se tornou esse estado provocado pela ladroagem, pela corrupção. Estou me lembrando do que disse Ronaldo Fenômeno, quando questionado se o dinheiro da Copa do Mundo não seria bem empregado em hospitais, e ele, que com certeza deve ter um bom plano de saúde, se é que ele não precisa nem ter plano, né? Plano é para classe média, ele paga a hora que ele quiser qualquer hospital. A resposta dele é que não se faz Copa do Mundo com hospitais. É verdade, porque Getúlio Vargas, Ronaldo Fenômeno sabe que não é para ele. Getúlio Vargas, os hospitais dessa cidade, desse estado, são para Dona Irene, que se torna mais um número, mais uma estatística no meio desse estado marcado pela ladroagem e pela roubalheira de homens que não são públicos, são bandidos de verdade. Segundo assunto que eu quero tratar, senhor presidente, as manchetes de alguns jornais dão conta de que o Papa Francisco, por quem eu tenho um profundo respeito, adotou uma medida histórica ao modificar o catecismo da Igreja Católica para declarar inadmissível a pena de morte e incluir um compromisso de lutar contra a mesma em todo o mundo. Com essa medida, o pontífice modifica o artigo 2267 do Catecismo Católico, o livro que contém todas as explicações da doutrina da Igreja. Senhor presidente, quem está falando aqui é um cristão. Quem está falando aqui é um pastor protestante, que tem um profundo respeito pela comunidade católica, pelos irmãos católicos e por sua santidade, o Papa Francisco. Mas eu lamento esta decisão equivocada do Papa Francisco. Na verdade, quando ele usa a Bíblia Sagrada para ser contrário à pena de morte, o Papa ele faz uma interpretação pessoal da Bíblia, o que é admissível, porque cada um pode interpretá-la como queira, mas é importante mostrar que o livro sagrado, que é o livro de fé e de prática da comunidade evangélica e de conduta de vida, de maneira nenhuma é contrário à pena de morte, como muitos acham. A Bíblia, pelo contrário, ela permite a pena de morte para crimes muito graves, como por exemplo, o assassinato. A pena de morte, na verdade, ela é trabalhada na Bíblia como um fator didático, para ensinar ao ser humano não brincar com a vida do outro. No livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, por exemplo, está escrito que quem derramar sangue do homem, pelo sangue será derramado. Ou seja, aquele que matar alguém será morto. Quando Deus deu a lei a Moisés para o governo da nação de Israel, foi instituído pelo próprio Deus de Israel, em quem nós acreditamos,
e servimos a pena de morte como um meio de contenção da violência. É claro que a Bíblia não tem nenhum posicionamento definido, tanto que o Papa tem uma interpretação e eu estou tendo outra. Senhor presidente, o que é claramente proibido por Deus na Bíblia é o assassinato. Eu, como ser humano, não posso me arvorar contra a sua vida, e nem o senhor contra a minha, porque isso seria vingança. Aonde está a confusão? É que as pessoas misturam a condição do ser humano, que não pode matar o seu semelhante, com o Estado. O Estado, segundo a Bíblia, é a autoridade de Deus, que pode fazer a tutela da vida ou da morte. O apóstolo São Paulo vai dizer em Romanos 13, a partir do versículo 4, que o Estado, ele é um servo de Deus para a prática do bem. Mas, se alguém praticar o mal, deve ter medo, pois não é à toa que o Estado, ou seja, a autoridade, traz a espada. Portanto, Paulo vai dizer que o Estado é o agente da justiça de Deus. Portanto, é necessário, continua Paulo dizendo, que sejamos submissos às leis, para que não sejamos punidos por ela. Quando Paulo fala que o Estado traz a espada, espada não é para fazer carinho, espada não é para alisar roxinho de bebê, espada é instrumento de morte. Se o Estado não tivesse esse poder, nenhum policial poderia ser cristão, porque quando um policial mata alguém, ele então deveria ser punido por Deus, mas não é por quê? Porque ele está revestido da autoridade do Estado. Portanto, senhor presidente, eu defendo o não banimento da discussão da ideia da pena de morte, por algumas razões, e aqui eu concluo. Primeiro, chegamos ao limite da crueldade humana. Se mata hoje por prazer. Tem gente ganhando dinheiro só para matar. E o cara que faz isso, ele já calcula quantos anos ele vai ficar preso na cadeia, comendo, bebendo do dinheiro do meu imposto. Nesse país, senhor presidente, está valendo a pena matar, dependendo do ódio, dependendo da raiva. Alguém diz, mas vereador, o senhor é um cristão, como ficaria os 10 mandamentos, que diz não matarás? Na verdade, a melhor tradução para matar ali é não assassinarás. Esta é a tradução mais correta. Ou seja, eu não posso matar meu semelhante, e nem o semelhante matar a mim. Então, senhor presidente, eu concluo dizendo que a aplicação da pena de morte deve ser encarada como justiça, e não como vingança. Vingança é quando um homem mata o outro. Justiça é quando o Estado faz isso. Eu termino dizendo que assim como devemos discutir a questão da pena de morte nesse país, da prisão perpétua nesse país, devemos também discutir a questão da legítima defesa. Ou seja, do direito que o cidadão tem do uso de porte de arma para a sua própria defesa. Temos que discutir. Por que não discutir? Agora, com isso, eu não estou abrindo mão de tratar a raiz do problema da violência, que é muito mais profunda, que é a falta de educação,
no investimento nas nossas crianças, da má distribuição de renda nesse país. É claro que nós não vamos aqui resolver o problema da violência apenas endurecendo a lei, mas criando uma proteção para que nós não sejamos uma sociedade que estimule ainda mais o crime, que estimule ainda mais que novos assassinos venham surgir. Portanto, a violência está aí. Fingir que ela não existe não é possível. E vamos parar com esta ideia da extrema esquerda, de que se resolve violência com flores e com pombinha branca. Violência também se resolve com violência, mas não se resolve apenas com violência. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores. Nessa segunda parte do trabalho legislativo, nesta tragédia que estamos vivendo no país, eu costumo aqui ficar das 2 até as 4 assistindo os discursos. Confesso que nas legislações passadas eram raros, alguns mais, para que a gente possa debater. Mas há uma questão eminente, senhor presidente, e que eu queria dialogar com todos aqui presentes e aqueles que também nos assistirão e nos assistem agora, que é uma tragédia anunciada nesse país, uma calamidade pública, e que não vamos resolver com Bíblia, não vamos resolver com mais armas, ou resolver com a caneta de um juiz. Nós temos 65 milhões de brasileiros que não trabalham e não procuram mais emprego. Senhor presidente, se somarmos isso aos 37 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade, sem direitos trabalhistas, sem direitos sociais, sem a proteção social, que não contribui para o desenvolvimento do país, nós temos no país hoje mais de 100 milhões de pessoas jogadas ao relento, sem futuro. Isto é uma tragédia. Não vai ser com discurso fácil, não vai ser com oportunismo que nós vamos resolver essa questão eminente do nosso país. O compromisso número 1, a pauta política número 1 no nosso país é como podemos criar emprego. Como nós vamos criar emprego? E digo isso, senhor presidente, senhores vereadores aqui, o Rio de Janeiro, por exemplo, é o estado da região sudeste que não recupera em nenhum posto de trabalho na região sudeste. Pior, nós estamos perdendo postos de trabalho no turismo. Vereador William, vereador aqui, Ítalo, e vereadores que estão aqui. O Rio de Janeiro perde postos de trabalho para São Paulo, na área de turismo. Isso é inadmissível. Nós vivemos na cidade maravilhosa ou não vivemos? Os hotéis estão fechando, encerrando postos importantes de trabalho, com carteira assinada. Isto é uma tragédia eminente no nosso país. E eu vejo os partidos políticos, a classe política, perdendo tempo com discussões rasas e não mirando no cerne da questão. Talvez seja por isso que a maioria da população
não tem candidato a governador ou a presidente. Uma tragédia anunciada, vereador Fernando Willi. Como vamos recuperar trabalho no Rio de Janeiro? Eu não vi nenhum dos candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, faço autocrítica até ao meu próprio partido, a um programa claro de recuperação. Ou vamos viver de royalty de novo do petróleo? Royalty já do pré-sal entregue para as petrolíferas estrangeiras. Vamos virar de miúdo? Você acha que 6 bilhões de participação especial resolve o nosso problema? Enquanto nós poderíamos ter aqui toda uma indústria, toda uma plataforma nacional trabalhando para a indústria do petróleo. A questão marítima, os trens, tudo isso interligado, recuperação de uma indústria química, por que não? E nós não vemos isso. Nós temos aqui um prefeito direcionado a cuidar da cartilha dele, e quem não reza a cartilha dele fica sem nada. Temos um governador ajoelhado, de cócoras, rezando o dia para ele passar a faixa de governador, porque ele, uma incompetência em pessoa, dentro de um projeto neoliberal que faliu, não só no Rio de Janeiro, mas mundialmente. E aqui eu chamo a atenção dos partidos políticos, que vêm com discurso fácil aqui. Mas vamos botar o dedo na consciência. Quem é que votou nessa PEC do fim do mundo? Que congela os gastos públicos. Nós temos hoje problema de sarampo, mortalidade infantil. Temos uma eminência de verão de inúmeras epidemias, inclusive de febre amarela. Doenças do subdesenvolvimento. O aumento da informalidade, que é uma tragédia na economia de trabalho, que é um câncer, principalmente em países subdesenvolvidos. Ora, vamos fazer uma reflexão e uma autocrítica, porque aqueles que adotaram o discurso de um Estado mínimo, de privatizações, de congelamento dos gastos públicos, e que sorrateiramente por debaixo do pano aplaudiam esse governo de ladravazes, saiu ruim, que é do Michel Temer, Moreira Franco, Eliseu Padilha, José Sarney e toda a camarilha que conhecemos de longe, velhacos do poder, apoiando políticas públicas, que está aqui o resultado, uma tragédia anunciada. E onde nós tivermos oferta de emprego, na cidade, nós vemos filas quilométricas, se amontoando, degladiando, por um pedaço de dignidade. Um homem sem trabalho é um homem sem honra, é um homem destinado ao nada, capaz de cometer as maiores arbitrariedades em nome da sobrevivência. Não vai ser com discurso fácil que nós vamos combater a violência nessa cidade. Nós não vamos combater a precariedade da educação, como estamos vivendo na cidade do Rio de Janeiro, nesse desgoverno Crivella e Pezão, que é tudo farinha, mas de saco diferente, com discurso fácil. Ou nós paramos e traçamos aqui um projeto de país, e para isso tem que ter coragem. Temos que questionar e mudar esse modelo econômico que penaliza o ser humano, pois coloca os mais baixos níveis de qualidade de vida. Eu escutei aqui distribuição de renda, mas não é possível distribuir a renda neste modelo econômico aí colocado ao país.
que é o desenvolvimento em cima do subdesenvolvimento. As perdas internacionais da economia de Leonel Brizola, que toda a vida denunciou esse modelo. Se não questionarmos o cerne deste câncer que come o país, penaliza e mata, seja nas filas de hospitais, na falta de vaga de trabalho, ou até mesmo na desumanidade que vem se tornando a população diante de um modelo perverso, desumano, impatriota. Senhor presidente, nós precisamos urgentemente, e esta casa é uma casa de vereadores do município, mas o Rio de Janeiro não é um município inserido somente que discute a questão municipal. O Rio de Janeiro tem uma ligação umbilical com a questão nacional e com a questão internacional. O vereador aqui não pode estar divorciado das questões nacionais e das questões internacionais. Quando o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro vai mal. O Rio de Janeiro tem uma dependência econômica do governo nacional. Nós sofremos um reflexo diretamente dessa política nacional econômica que está desmantelando o Estado Nacional. E a principal questão que nós vemos aqui diariamente, concluindo já, senhor presidente, é a questão do petróleo. Nós não podemos e não precisamos viver de migalhas. Ou as contas não vão fechar, e pior, como dizia Godinho da Fonseca, o petróleo na mão de empresas estrangeiras gera discórdia, violência e miséria. O petróleo na mão do Estado, de empresas nacionais, gera desenvolvimento e distribuição de renda. Meu muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, professor Rogério Rocal, quero saudar os senhores vereadores, em especial meu amigo, eu já ia dizer particular, mas não é tão particular assim, queria que fosse, mas ele ainda não me deu essa brecha, né? Mas é meu amigo do coração, Marcelo Siciliano, que eu brinco que ele é o Fênix, né? Muito bem. Senhor presidente, dois assuntos me trazem aqui. O primeiro, e algumas pessoas questionam por que eu falo tanto de pautas de cunho moral e confundem isso com religião. Não tem nada a ver. Eu trago pautas morais porque eu entendo que essa sociedade, qualquer sociedade, ela sobrevive sobre moralidade. Ainda que o que é moral aqui, nessa sociedade, não seja na outra. Mas toda a sociedade, vereador Ítalo, precisa definir os seus padrões morais, vereador Valciasa. Eu quero lamentar, portanto, a estreia do Clube da Anitinha. Para quem não sabe o que é o Clube da Anitinha, é o Clube da Anitta, uma espécie de Anitta só para baixinhos. É um desenho animado da funkeira Anitta e a sua turma,
Senhor presidente, eu não tenho nada contra a cantora Anitta, nada. E nem tampouco preciso de Anitta para promoções pessoais, nada a ver. Mas eu quero lamentar a estreia, e seja onde for estrear isto que eu vou chamar de lixo para as nossas crianças, tão lixo quanto o McDonald's, tão lixo quanto o Burger King, que mata as nossas crianças, mata a saúde, é como eu vejo o clube da Anitinha, e vou dizer por quê. Senhor presidente, a criança, ela é uma esponja, segundo a psicologia, ela absorve modelos e padrões de costume dentro daquilo que ela identifica como sua artista, como o seu ídolo. Então a criança, ela não tem discernimento para saber discernir pelo comportamento bem e o mal. Quando eu lamento o clube da Anitinha, eu estou lamentando que alguém que diz e que canta, vai malandra, e tá louca, tô brincando com o bumbum, tum, tum, vai malandra, tá louca, tô brincando com o bumbum. Na verdade eu nem sei o que é brincar com a bunda, eu não sei, mas vamos lá. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, preste atenção, tu, você aguenta, se eu te olhar, descer, quicar até o chão. Olha a tia, hein? Olha o padrão da tia. Meu irmão, eu não deixo nem ser babado dos meus filhos. Aqui, desce, rebola gostoso, empina me olhando, te pego de jeito. Fernando William, ela te mata, Fernando. Aqui, se eu começar embrasando contigo, taca. Não, com todo respeito, Fernando, mas isso aqui é pressão demais, mano. Aqui, desço, olha a pressão da tia, hein? Desço, rebolo gostoso, empino te olhando. Aí, empina olhando, cara. Como é que empina olhando? Não sei. Eu só empino pipa. Aqui, não vou parar mais. Você vai ter que aguentar. Não vou parar mais. Você vai... Pô, irmão, eu vou dizer aqui uma coisa, não é? Meu amigo Brizola está agora reclamando porque eu estou aqui falando sobre a Anitta. É porque eu gosto dele. Eu gosto do Brizola, não é? Mas ele está reclamando porque tem 165 milhões, é isso mesmo? 65 milhões de brasileiros desempregados, e eu estou aqui falando da bunda da Anitta. Não, Brizola, eu não estou falando aqui da bunda da Anitta, eu estou falando dos meus filhos, cara. Eu estou falando quem dava mais para ser dance girl em qualquer boate do que educadora dos meus filhos, cacete. Será que eu estou reduzindo isso aqui a um discurso religioso? Eu não tenho nada a ver com a bunda de Anitta não, irmão. Ela soca a bunda, levanta a bunda a hora que ela quiser, para quem ela quiser. O que eu estou dizendo é que esse padrão não pode ser um padrão para criança. Por quê? Porque criança absorve isso. E eu te garanto, Brizolinha, de que seu avô não ficaria muito longe do que eu estou falando, não. Eu te garanto que seu avô não ia aceitar o clubinho da Anitta no Brizolão, no CIEP. Ele ia dizer, olha só, minha filha, com todo respeito, mas tem o clube Meninas Rosas, ali na Zona Oeste, vai lá e faz isso lá. No Brizolão não dá. Portanto, senhor presidente, não dá para querer reduzir o que eu estou falando para um discurso religioso. A Anitta tem todo o direito de cantar o que ela quiser cantar, e ouve quem quer. Agora, senhor presidente, ela tem que decidir o que ela quer. Se ela quer ser símbolo sexual, se ela quer excitar os homens, deixar todo mundo doidão, enfim, que deixe. Cada
siciliano. Agora, não mistura isso com a criançada. Sabe por quê? Porque depois nós vamos subir aqui para falar sobre gravidez na infância. Mas olha o modelo que nós estamos apresentando. É a tia que coloca a mão no joelho, levanta a bundinha e desce gostoso. O que vai acontecer? Nossas crianças vão reproduzir essa porcaria, esse cocô, esse lixo. Tum, tum. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 4 minutos. São 4 minutos? Eu falo na terça, porque eu vou falar sobre os eleitores do David Miranda, aí não vai dar tempo. Terça-feira eu falo. A palavra... Aliás, senhor presidente, eu preciso saber se eu vou ser processado ou não. Não, porque ele falou que eu chamei ele de menina. E eu não chamei o nobre vereador David Miranda aqui de menina. Certo? Outra coisa, eu nunca fiz dança homofóbica. Eu olhei para a galeria e fiz assim, ó. Olha o medo que eu estou de vocês. Chamei de sem educação e dei uma banana. Quando o vereador veio me enquadrar, e é ruim de eu dar mole para vereador me enquadrar, hein? Quando ele veio me enquadrar, eu estava ali, olhei para ele e fiz assim. Olha o medo que eu estou de você. Porque a minha mão estava dobrada, ele achou que eu estava ofendendo. Mas, senhor presidente, é isso que eu quero que o nobre vereador David Miranda me responda. Pessoalmente, eu não tenho nada contra ele. Suponhamos que eu chamasse ele de menina. David, você é uma menina. Onde eu estou ofendendo ele? Ele não é gay. Onde está a ofensa? Ele podia dizer, não, eu não sou, mas não se ofender. Mas eu não chamei, senhor presidente. Aí eu só quero ver se eu vou ser processado ou não, até para que eu possa me defender. Mas eu falo terça-feira sobre os amigos do David. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende o trabalho até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não a hora do inscrito. A presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 20 minutos. Eu até nem iria me inscrever para falar, mas depois dos episódios expressos aqui pelo vereador Ottoni, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, até sou levado a crer que nenhum de nós, em sã consciência, há de concordar que se leve as nossas crianças, especialmente nas escolas, enfim, programas de baixo nível, programas que influenciem negativamente o comportamento de nossas crianças. Isso realmente precisa ser tratado de forma adequada. O vereador até tem razão na essência de suas críticas, especialmente quando envolve a manifestação de adultos, especialmente de ídolos da garotada, como artistas, jogadores de futebol e etc., que têm um comportamento inadequado. Mas, já que há tempo, eu gostaria de levantar, e aí assim, sociológica e filosoficamente, um tema que tem a ver com as falas que o vereador tem trazido aqui, que é a questão da moral.
Na própria Bíblia, né, Cristo trata dessa questão, dizendo que os moralistas eram como sepulcro caiado, né, branco por fora e podre por dentro. O Milor, né, que é um humorista dos nossos tempos, mais recentemente, afirmava que no armário dos moralistas é que se encontram os cadáveres mais apodrecidos. Nelson Rodrigues ia na mesma linha, né, com afirmações que a crítica que se fazia às suas obras literárias e de teatro, normalmente de origem moral, normalmente partiam de pessoas que não tinham conduta moral para fazer crítica a quem quer que seja. Não estou, sinceramente, tentando dizer aqui que o vereador Otônio de Paula é uma figura imoral. Tentando discutir a questão da moral em si, já que a gente está com tempo e aí a gente vai conversando um pouco sobre essa questão. No fundo, o ser humano, a conduta humana, ela é resultado de um conjunto de fatores, sem dúvida. Os fatores, por exemplo, da família, como é que a família educa seus filhos, ela é resultado das orientações que os meios de comunicação passam, não é? A população de um modo geral, a conduta das escolas, como é que as crianças são tratadas e abordadas nas escolas. Não era por outro motivo que o professor Darcy Ribeiro, no seu programa especial de educação, defendia, né, a educação desde o útero materno, em que as crianças deveriam ser cuidadas no pré-natal, né, no pós-natal, nas creches, pré-escolas, fundamentalmente nessa primeira fase, porque é exatamente onde se constitui o caráter, onde se forma, né, a personalidade, etc. e tal. Mas uma coisa que não adianta nenhum discurso moral, e Cristo certamente já havia percebido isso, né? E todos aqueles que vão um pouco mais a fundo na análise da questão moral da sociedade, na conduta moral, na conduta, por exemplo, que leva grande parte da população à prática da violência ou à banalização do mal, como eu falei ontem, não é o que os psicólogos, já que o vereador Otônio de Paula cita muito psicólogos, definem como superego. Né? O superego é aquilo que todos nós temos e que inconscientemente nos diz o que nós devemos ou não devemos saber fazer, né, para que a sociedade nos veja como pessoas que se conduzem de forma adequada ou não. Quanto mais rígido o superego, maior é o cuidado que a gente tem com as coisas que a gente faz e fala. Por exemplo, né, só para descer aqui a conduta, quando o vereador Otônio de Paula faz a dancinha com as mãos, ou quando faz a brincadeira que fez aqui, ele dá uma fragilidadezinha no seu superego. Né, porque, né, o seu superego permite que ele faça algumas coisas que leva todos a risada, né, a interpretarem a sua fala como se fosse uma coisa engraçada, e não como uma coisa séria que tem que ser tratada seriamente. Inclusive, ele faz a citação de alguns endereços aqui que nem sabia que existia, etc. E tal. No Casa das Rosas, na Zona Oeste, enfim. Mas o que eu estou tentando dizer com isso é que quando nós fragilizamos o nosso superego, nós fragilizamos a possibilidade, reduzimos a possibilidade de que o nosso ego, que é o nosso eu, né, se expresse, se exponha, né, enfim, sem um controle mais rigoroso do superego.
Isso tem a ver também com o que se chama id, né, que é o inconsciente. Bom, é evidente que as religiões têm como papel essencial, né, fortalecer, enrijecer o superego e fazer com que as pessoas tenham um cuidado, um controle com a conduta ética, moral, etc., muito mais importante. E daí cumpre um papel significativo na sociedade, no meu entendimento. Mas é óbvio, né, que se nós fizermos uma análise geral do país e compararmos o mundo, vamos pegar a África, por exemplo, que é uma tragédia já concretizada, né? Aliás, quando a gente analisa a África, de cara, né, companheiro Leonel Brizola, a gente verifica o seguinte: essa defesa que se faz do Estado liberal, a África não tem Estado, né? Não existe Estado, aliás, não existe Estado nenhum, é o liberal na sua essência absoluta, né? E ali, naquela situação, né, estou falando da África subsaariana, fundamentalmente, retirando a África do Sul, etc. e tal, mas o que se observa, né, é a tragédia total de um segmento importante da humanidade. Quando a gente vem para a América Latina, e vamos pegar o Brasil em especial, o que tem acontecido, por exemplo, com a violência, né, seja aquela violência que faz com que um cidadão assalte o outro e mate sem nenhum motivo para matar, seja com a violência daquela médica que de forma impessoal, que de forma desumana, né, olha para uma senhora doente e diz: olha, a senhora não deve ser tratada aqui, vai para a UPA. Ela vai para a UPA e na UPA também diz: não é aqui que a senhora tem que ser tratada, vai para o hospital. E essa senhora acaba morrendo por falta de alguém que tenha tido um pouco de sensibilidade, né, e pensado assim, para não banalizar o mal. Eu preciso, né, olhar essa senhora, investigar efetivamente o que está acontecendo com ela para tomar uma conduta, seja que conduta for. Então, quer dizer, a maldade, o mal que mata, né, que assassina, que, né, gera o ódio, gera o sentimento de insensatez, de incompreensão, etc. e tal, ele decorre fundamentalmente de quê? Da falha de estruturas que enrijecem, digamos assim, o superego do indivíduo, né, e tornam o indivíduo capaz de fazer qualquer coisa que seu instinto, né, provoque que ele realize. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa bem concreta. A gente passa, né, pelas ruas da cidade e vê crianças, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, desculpem, crianças pobres, magras, sem camisa, jogando bolinhas para cima e solicitando uma moeda que seja. E uma coisa interessante é que o que se observa é que grande parte das pessoas que passam veem aquelas crianças como se fosse um incômodo, né? Como se fosse alguma coisa que atrapalha, que entra no meio do caminho, etc. e tal. O que se pode esperar daquelas crianças no futuro? Que são tratadas com indiferença, que são tratadas como se não fossem, né, um ser humano que está ali, né, seja por força da impiedade de sua própria família, que também foi conduzida a se comportar daquela maneira, seja por falta de todas as falências do Estado, que não deu condições de habitação, de moradia adequada, de saúde, de educação e tal, que é, né, o que nós assistimos no nosso país, quando, por exemplo, o vereador Leonel Brizola cita aqui o que eu já havia citado ontem, que nós estamos beirando a 65 milhões de brasileiros no desemprego, na informalidade, ou que sequer procuraram emprego. Se nós associarmos isso, por exemplo, a 63 milhões de brasileiros negativados no Serasa, etc. e tal, é só olhar o que está acontecendo aqui, por exemplo, na Rua da Carioca, né, no comércio, todo o comércio fechando. E qual é o ciclo que isso provoca? Se o comércio fecha, não repassa impostos à prefeitura, a indústria não repassa produtos para o comércio, o desemprego vai se tornando cada vez mais
pesado, mais importante, maior é o número de pessoas que não têm a menor perspectiva de ter um ganho, seja ele qual for, em qualquer circunstância, para sustentar a sua família. Então não é a questão moral que vai fazer com que esse indivíduo se comporte, né, de forma A, B ou C. O que vai induzir esse indivíduo, essa família, a ter um comportamento agressivo, rancoroso, de ódio, de desrespeito, né, vai ser a realidade de vida dela. Né? Isso é uma coisa concretíssima. Né? Isso, qualquer estudioso, não precisa ser de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, né? O cidadão que não é tratado de forma adequada, seja na África, no Japão, na Alemanha, no Brasil, né, ele vai tender a fragilizar o seu superego e vai tender a se tornar um indivíduo que expressa os seus sentimentos, os seus instintos, da forma que a realidade se coloca para ele. Então, se ele está com fome e ninguém lhe alimenta, não se cria nenhuma perspectiva de alimentação dele ou de seus filhos, ele vai buscar essa alimentação aonde for necessário. Portanto, eu não estou explicando a violência, mas eu estou justificando que a violência, que o ódio, né, que essa insegurança cada vez maior na sociedade, né, que essa falta de respeito que até segmentos de classe média passam a adotar, né, com individualismo supremo, como foi o caso dessa médica, ou seja, a degradação geral do comportamento humano, ele é decorrente não, né, da imposição de valores morais. Não adianta chegar para uma família que está morrendo de fome e dizer para ela, seu comportamento tem que ser assim, 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 assado. É claro que é preciso que a escola, é preciso que a família, é preciso que todos os instrumentos disponíveis, os meios de comunicação possam, né, dar orientação, ajudar no processo educacional, de formação de uma criança e de uma família. Agora, é claro também que se, né, as condições sociais, as condições econômicas, as condições reais de vida de uma família, né? Ou seja, de um adolescente, especialmente de um adolescente que não tem ainda a cabeça com um certo grau de formação, não lhe permite, né, que ele obtenha aquilo que o faz se ver como cidadão, como gente, é óbvio que ele vai praticar atos que são absolutamente incondizentes com a nossa concepção, com o nosso modelo, né, de moral, bons costumes, etc. e tal. Então, assim, eu estou tentando, com isso, demonstrar que o debate moral sempre foi, né, sempre foi uma forma de escamotear o debate real da sociedade. Né? Me desculpem aqui, né, eu não sou absolutamente contra nenhum evangélico, já disse aqui meu pai é evangélico, mas a bancada evangélica no Congresso Federal, na Câmara Federal, votou, né, sendo certamente orientada pela moralidade bíblica, pela não investigação do senhor Michel Temer. Olha que contradição, né? Tudo levava a crer, todos os indícios, todas as indicações demonstravam que ele merecia, no mínimo, uma investigação. Né? E a bancada evangélica, que vota, aliás, né, unanimemente, votou integralmente, aliás, com exceção de um ou outro, mas votou quase que integralmente para que o senhor Michel Temer não fosse submetido à investigação. Isso eu estou tentando dizer com isso o seguinte, que o debate moral, o debate sobre bons costumes, o debate, a crítica, né, que se faz, né, a questão moral da sociedade, ela esconde sempre interesses que são de ordem econômica, interesses que são de ordem política, interesses que são de ordem ideológica. Né? A gente não pode se deixar levar, né, por um discurso moral que, ao mesmo tempo, defende uma candidatura, que defende a tortura, que defende o assassinato, que defende, né, por exemplo, um sujeito que torturava, né, os presos políticos, com os filhos dos presos políticos assistindo à tortura. Então, cara, a mesma pessoa que defende a moral
defende, né, a conduta de alguém, né, que defende o senhor Carlos Alberto Ustra, que certamente nessa altura, se houver inferno, está na mais profundeza do inferno. Então, assim, é preciso que a gente tenha sempre o cuidado de colocar o debate, né, no seu devido local. Né? A questão moral, ela está, como todas as outras questões, submetida à questão política, à questão econômica, né, à questão ideológica da sociedade. Né? Quando o vereador, por exemplo, a todo momento tenta dizer que o grande problema da sociedade brasileira é fruto da esquerdopatia, etc. e tal, né, do esquerdismo, não sei o que, etc. É claro que a esquerda cometeu muitos e muitos erros, e, aliás, não fez autocrítica de boa parte deles. Mas, na essência, né, ser de esquerda é ser humanista, ser de esquerda é pensar no ser humano, na possibilidade de que todos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. É assim que eu me considero e é assim que eu me orgulho de ser de esquerda. Não sei se o vereador César Maia queria fazer uso da palavra. Eu aproveito esse meio minuto, eu ia fazer uma comunicação de liderança, mas ocupo 10 segundos do seu tempo, pedindo ao presidente dessa sessão que dê como lido um texto sobre campanha presidencial e tempo de TV. Muito obrigado. Pois não. Então é isso, né? Vamos tentar elevar o nível do nosso debate aqui, senão nós vamos cair naquilo que eu critiquei ontem perigosamente. Nós podemos cair no ridículo, e quando nós cairmos no ridículo, daí nós não saímos mais. Obrigado. Não tendo utilizado todo o tempo pelo orador, a presidência franqueia a palavra. Não havendo vereador que se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do vereador Marcelino de Almeida. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 96 de 2018, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao pastor Vanderlei Batista Marins, de minha autoria. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do vereador Marcelino de Almeida. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 102 de 2018, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Elaine Saad, presidente da diretoria executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do vereador Cláudio Castro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 445 de 2017, de minha autoria, que inclui no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município do Rio o restaurante Ancoramar, antigo Albamar. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número do vereador Felipe Michel. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da ordem do dia semanal do projeto de lei número 28 de 2017, de minha autoria, e dos vereadores Luiz Carlos Ramos Filho e Cláudio Castro, que concede a isenção ou remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, incidentes sobre os imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos
causados pelas chuvas ocorridas no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Marcelo Siciliano. Requeira a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de lei número 123 de 2017, que dispõe sobre o ensino de noções de futevôlei nas aulas da disciplina de Educação Física da Rede Pública Municipal de Ensino. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o vereador Júnior da Lucinha. Senhora presidente, gostaria de solicitar a verificação de quórum, por favor. Solicitada pelo vereador Júnior da Lucinha, a verificação de quórum. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 6 senhores vereadores. Segunda bancada, 1 senhor vereador. 2 senhores vereadores. Terceira bancada, nenhum senhor vereador. Quarta bancada, 1 senhor vereador. Mesa 1. Total, 10 senhores vereadores, não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas, está encerrada a sessão.